Opa, tá começando o bate-papo com Luciano Luiz aí hoje, quarta-feira, meu amigo, dia 6 de maio de 2020. Seguimos em meio à pandemia, mas hoje tem um convidado mais do que especial, mais um grande personagem a bater um papo aqui com a gente. Falo do meu amigo, ex-árbitro de futebol, sociólogo, uma pessoa extremamente antenada com tudo que acontece no esporte, na política, na educação, na saúde, um verdadeiro personagem importante da história do nosso país, Alfredo Loeblin, ele que expulsou o Ademar de São Caetano e tantos outros. Boa noite, meu amigo Loeblin, que bom falar contigo. Esse é meu amigo desde a época que eu era o repórter e ele o árbitro. Hoje, os dois conversando aqui e batendo um papo na Rede Nacional de Notícias. Boa noite, Loeblin. Boa noite, Luciano. Que bom falar com você, cara. Saber que você está bem. Um abraço aos amigos que estão com a gente aí. Pô, você falando, o convidado especial hoje em dia, amigo, o único convidado especial é o Covid, porque não sai disso. Fico com o saco cheio, só se fala nisso. Parece que o país não tem outros problemas, parece que as pessoas não morrem de outras coisas. Mas importante, Luciano, que você falou agora, né? Tantos anos que a gente se conhece, sempre houve um respeito mútuo. E estamos à disposição aqui para bater um papo com vocês. Legal. Loeblin, primeiro eu queria que você falasse, né? Você, lógico, tem uma carreira muito grande, muitos serviços prestados ao país, à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, mas muita gente conhece o Loeblin, árbitro de futebol. Uma carreira que começou em 1992, terminou de forma prematura em 2002. A gente vai falar um pouquinho também do término, né? Porque acho que ali foi um término, mas para mim foi o grande carimbo de honestidade, de lisura, enfim, de um brasileiro acima de tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi seu início no esporte, né? Porque árbitro de futebol também é uma coisa que sofre bastante nesse país, né? Na verdade, eu tinha o Parque do Povo, na Zona Sul de São Paulo, na época. Eu jogava num time chamado Flor do Itaim. Você sabe que depois que acabou o Parque do Povo, que virou uma praça, um parque mesmo, eu não tenho vontade de ir lá. Nunca fui ver como é que ficou. Eu não quero ver como é que ficou, porque eu lembro dos campos, eu lembro do Clube do Mé, o meu Flor do Itaim, tinha o Marítimo, tinha o Vera Cruz, tinham vários clubes, né? E Canto do Rio, e eu jogava a bola lá, jogava no gol, e quando eu não estava jogando, o pessoal falava assim, pô, eu tinha apelido de Marola, porque eu jogava no gol, Marola, apita o jogo aí, e uma vez eu estava apitando o jogo, e o Amir Laguna, que por sinal está muito mal de saúde, mandar um abração para ele, que Deus o ajude bastante, ele viu eu apitando, né, o Amir Laguna, que era um grande árbitro naquela época, ele falou assim, você gosta de apitar, né? Eu falei, eu gosto e tal. Ele pegou e falou, por que você não aprende? Até hoje eu não sei se foi um elogio, você não sabia nada, né, Luciano? Porque você não aprende. E aí eu fui para a Federação Paulista fazer o curso. Na verdade, eu fui primeiro para o Sindicato dos Árbitros, que na época quem mandava o jogo da Copa São Paulo, a arbitragem, era o Sindicato dos Árbitros. E eu dei uma sorte não, porque eu acho que tudo está escrito mais ou menos, tudo está mais ou menos. Eu ia apitar, eu fui escalado para apitar Corinthians e Botafogo, em Santo André. Esse jogo ia ser à noite, e por uma mudança da TV Gazeta, esse jogo passou para as 3 da tarde. E aí me ligaram correndo, você tem que ir lá para Santo André e tal. E o jogo passou para a TV, como eu disse. A federação, o Gustavo Caetano Rogério, viu o jogo e falou, pô, esse cara não é aluno aqui, E a partir dali minha carreira teve um acesso vertiginoso. Cheguei à primeira divisão em 4 anos, depois o Paulo César bateu o meu recorde, chegou em 2 anos. Mas de lá para foi tudo aquilo, devo muito ao futebol enfim. E fez muita coisa bacana, né, Lué? Eu queria que você falasse. Você chegou aos quadros da FIFA também? Cheguei, eu fiz 732 jogos na minha carreira profissional, foram jogos amadores e infantis, né? Profissionais foram 732. Eu fiz 16 finais estaduais, sendo 2 em São Paulo, 2000 e 2001. Fiz 3 finais no Ceará, 2 no Maranhão, não lembro tudo não, uma no Piauí, enfim, principalmente no Nordeste eu tinha uma credibilidade muito grande, né? Sempre as federações do Nordeste me convidavam para as finais. Eu acho que eu tive muitos erros na carreira, mas tive muito mais acertos na carreira. Fiz alguns jogos internacionais, Mercosul, Libertadores, né? Então isso aí, claro, que fica para o currículo.
E se não fosse tudo que aconteceu, eu já tinha sido avisado que eu seria o árbitro na Copa do Mundo 2006. Aí que dá, sem dúvida nenhuma, deve ser a dor maior diante de tudo aquilo que você representou. Eu abri o programa, né, brincando contigo, porque esses dias nós conversamos aqui com o Ademar, que é o principal ídolo da história do São Caetano, um personagem muito legal e também outro personagem que virou um grande amigo depois. E ele assim, porque o jogo contra o Palmeiras e São Caetano, o Loeble me expulsou porque eu ia virar o jogo e que não sei o quê, e ele é palmeirense. Aí eu falei, pô, aí ele falou assim, e ele disse que eu gritei com ele, mas eu não gritei. Gritou ou não gritou, Loeble? É só ver o vídeo do YouTube, tem a imagem, né? Ademar é gente boa demais, jogava muita bola, tive com ele ano passado na Copa Legends, muita bola, jogava muita bola. Mas ele sabe que passou do tom, já tinha amarelo, ele passou do tom na reclamação, sim, mas também, o que eu vou fazer? Não vai mudar. Eu comecei muitos erros na minha carreira, como eu disse. Esse não, esse eu acertei. Ô Loeble, fala uma coisa pra mim, qual o jogo que você lembra, assim, na sua carreira, enquanto árbitro de futebol, no alto rendimento, assim, que você lembra com... Talvez, assim, lógico, são vários, né? Você disse tantos e tantos, mas que tem um carinho especial. Olha, eu lembro basicamente de 2 jogos que, na minha carreira, que eu não vou esquecer nunca. O primeiro deles, eu ainda não era o árbitro top, ainda não era o Loeble, era só o Alfredo. Foi no dia que morreu Ayrton Senna, porque nós fizemos uma experiência no Morumbi com 2 árbitros. Foi a primeira experiência em São Paulo, né? 94. Eu apitei junto com o Nelson Aparecido Sônego. E eu lembro que quando apareceu no placar do Morumbi, estava lotado o Morumbi, apareceu que tinha morrido o Senna, as 2 torcidas, Palmeiras e São Paulo, gritando olê, Senna, olê, Senna. E os jogadores dos 2 times, eu lembro do André Luiz no São Paulo, eu lembro do Giancarlo, eu lembro do Magrão no Palmeiras, vieram falar com a gente, né, queriam parar o jogo, nós não queremos jogar mais. E, infelizmente, nós recebemos ordem da Federação Paulista para continuar a partida. Depois do jogo de fundo foi o profissional São Paulo e Palmeiras. Mas assim, esse eu lembro bastante. E a outra vez, eu lembro até da cena. Quando eu fui apitar a final de 2000, Palmeiras e São... Não, que Palmeiras? Quem foi a final? Santos e São Paulo. Santos e São Paulo, em 2000. Eu estava no vestiário do Morumbi, naquele momento eram 2 árbitros. Foi a primeira final que eu trabalhei como jornalista, sabia? Não sabia não. O Rogério Ceni fez um gol de falta, não foi? Foi, o Marcelinho fez outro, o Rogério Ceni fez um, o Marcelinho fez outro. E aí, na sexta-feira foi muito engraçado que o presidente Fará me chamou, e eu me dava muito bem com ele, me chamava de filho. Esses dias seria aniversário dele, até que fiz uma homenagem no Facebook para ele, 86 anos se ele estivesse vivo. E aí eu peguei e falei, pois não, presidente, ele falou que todo mundo estranhou a escala do Wilson Honorato junto comigo. Eu tinha vencido o melhor árbitro do ano em 2000 e depois fiz de novo em 2001. E no ano de 99 tinha acontecido uma coisa que o pessoal não gostou. Eu apitei todos os clássicos de futebol do Campeonato Paulista. Todos fui eu que apitei. Os caras ficaram putos da vida, acharam que eu dava comissão lá para quem escalava, enfim. E aí eu estava na janela desse jogo assim no Morumbi, você lembra do vestiário? Não sei se você conhece o vestiário do árbitro. Sim. E tem aquela janelinha, já lembra? Sim. Vitrozinho. E eu abri o vitrozinho, eu fiquei olhando, estava lotado o Morumbi, e eu olhei exatamente para o lugar que meu pai me levava no estádio, porque eu ficava sentado com meu pai. E eu olhava assim e falava, putz, quando eu estava ali, quando que eu imaginei que eu ia estar aqui, né? E com toda a responsabilidade que tem, um jogo que estava passando para mais de 30 países, eu foquei no meu pai, pedi proteção para ele dar um apoio, mandar uma luz, uma energia, e deu tudo certo. Foi um grande jogo, uma grande arbitragem, graças a Deus. Legal. E você teve também aquela história de árbitro, assim, todos os árbitros vivem isso, né? Ter que sair um dia no camburão, isso já aconteceu alguma vez com você? Eu tenho mais hora de camburão do que bandido do PCC, entendeu? Você tá de brincadeira. Eu já saí um monte de vezes. Eu tenho uma passagem engraçada, se você me permitir. Eu fui fazer Corinthians de Prudente e Central Pinhalense na Série A3, e quem perdia caía. E quem jogava no gol, inclusive, do Corinthians, era o Marola. Qual a coincidência?
que eu tinha apelido de Marola. Eu marquei, e foi lá em Prudente o jogo. Aí eu marquei 2 pênaltis contra o Corinthians e expulsei 2 jogadores do Corinthians, lá dentro. Você não tem noção, começaram a pular alambrado e tal. Aí um comandante do policiamento falou assim pra mim, ó, continua o jogo, não para não que eu pedi reforço. Eu dei, acho que naquela época não tinha acréscimo, acho que eu dei uns 9 de acréscimo. E o Corinthians perdeu 3-2 e foi rebaixado. Aí, você conhece o campo de Prudente, tem uma distância enorme, né, entre o campo e o vestiário do árbitro. E começaram a quebrar vidro, joga rojão dentro do vestiário, o inferno. E aí quando nós fomos sair, nós entramos na viatura, foi muito engraçado, que nós entramos na viatura, um sargento, ele falou assim para mim, olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu vou defender o senhor porque é meu trabalho, mas que vocês roubaram nós aqui hoje, roubaram. Pensar, senhor... Ô Loeb, agora, o pessoal fala assim, essas coisas de mala preta, mala branca, não precisa citar, lógico, nomes, mas alguma vez, assim, principalmente nos grandes clubes, veio diretor, dirigente, bater na porta do vestiário, oferecer ali na hora, teve alguém assim com esse nível de negligência, de falta de respeito até ao profissional? Você está falando de tentativa de suborno? Isso. Ah, tive 2 vezes e foi denunciado. A primeira delas foi num jogo Santo André e Ponte Preta lá em Campinas, que aliás depois ele foi presidente da Ponte Preta até pouco tempo atrás, que é o Abdala. Eu posso falar porque ele foi condenado, ficou 2 anos suspenso na Federação Paulista. Nós estávamos no vestiário, nós já tínhamos, naquela época você recebia no vestiário, né? E nós já tínhamos recebido, aí nós estávamos no vestiário, no intervalo, uma chuva, rapaz, mas uma chuva, e a Ponte precisava ganhar o jogo. E estava 1-0 para o Santo André. Aí ele foi no vestiário no intervalo, que não é uma coisa habitual, a gente deixa entrar, porque o cara é diretor do clube, você não sabe o que é, pode ser um problema de iluminação, um monte de coisa. Aí ele entrou e falou assim, que chuva, né? Eu falei, mas tudo bem, estamos tocando bem. E eu lembro que nós estávamos trocando de uniforme, de tanto que sujou e molhou o uniforme. E aí ele pegou um pacote de dinheiro, assim, jogou em cima da mesa e falou assim, olha, vocês vão acabar com o uniforme de vocês, isso aqui é um presente para vocês comprarem outro uniforme. Aí eu peguei e pedi para chamar o policial lá fora e falei pro policial, olha, estou sofrendo uma tentativa de suborno. Não, imagina, não é isso, aqui é um presente. Você acha, né? Você acha que é um presente. Bonzinho, né? E aí fomos para a delegacia, fizemos um BO no dia seguinte. Mas o jogo rolou? O segundo tempo rolou, não? Rolou e foi 2-0 para o Santo André, gol de pênalti no segundo tempo. E um pênalti bem duvidoso, para te falar a verdade. Para largar de ser canalha. Ué, você tem que tratar as pessoas do jeito que tratam você. Aí porque assim, eu desci tão bravo pro segundo tempo, mas tão bravo, que, cara, eu estava no meu inconsciente que qualquer coisa era contra. Eu tenho consciência que eu deixei de marcar umas faltas, mas não porque eu quis, é porque eu estava tão irritado com aquela situação. Não, e que você é ser humano, não tem jeito, né? E aí, quando nós chegamos em São Paulo, no dia seguinte, na época não tinha celular nem nada, eu liguei pro Fará, ele mandou na federação, contei para ele. Nossa, eu não vou poder falar aqui as palavras que ele falou pro cara no telefone, né? E no tribunal o cara pegou 2 anos de suspensão. 2 anos. Aí, uma outra vez, foi no Come Fogo, Botafogo Comercial, Ribeirão Preto. Foi 1-0 para o Botafogo dentro do Palma Travassos, e eu expulsei o capitão do Comercial com 5 minutos de jogo. E foi 1-0 para o Botafogo. Quando acabou o jogo, nós estávamos tomando banho e tal, e eu vi que o presidente do Comercial estava rondando assim a porta do vestiário, tinha um policiamento dentro do vestiário, tomando um refrigerante, uma água e tal. Eu falei assim, pode deixar ele entrar, vai fazer o quê? Vai xingar, eu vou relatar. Aí ele entrou, falou assim, putz, esse resultado vai me matar, não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu só escutando. Aí ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Não estava tudo certo? Eu falei, certo o quê? Aí ele botou assim a mão na cabeça, falou assim, eu sou uma besta, eu sou um jumento. Eu falei, o que aconteceu? Não, segunda-feira apareceu um cara aqui e ele falou que conhecia o árbitro. Eu falei, falou meu nome? Não pode ser, porque a escala saía na sexta, ela era feita na quinta. Como é que ela apareceu na segunda-feira lá? Eu fui burro, eu acreditei. Eu falei assim, o senhor mandou dinheiro para mim? Entreguei 20, na época era 20 mil, mas era outro, né? 20 mil e tal. Eu falei assim, vamos tudo para a delegacia.
Olha, foi o maior arrependimento da minha vida. Eu acho que o delegado é torcedor comercial, me deu uma canseira das 6 da tarde às 3 da manhã, numa delegacia de Ribeirão Preto, para depois pegar a estrada para São Paulo, tá? Ainda bem que tinha motorista, mas mesmo assim, coitado do rapaz. Sabe quantas vezes eu fui chamado para falar nisso na federação, na justiça? Nenhuma vez. Nunca. E ele foi condenado, ele pegou 1 ano de suspensão. Mas no Brasil a justiça é uma coisa muito relativa, né? Ela não é uma justiça, ela não é cega, né? É cega, surda, muda, esclerosada, essa que é a verdade. Ô Loeb, aquele episódio, né, que culminou com o término da sua carreira no final daquela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Bem, o jogo não tinha mais condições de retorno ali. Como é que foi tudo aquilo, assim, que você pode falar pra gente hoje, né? Eu sei que isso foi muito marcante pra você. Eu lembro que a gente já conversou bastante sobre esse assunto, mas o que você acha que foi tanto... Porque ali teve uma maldade muito grande do Armando Marques, né? Olha, quando eu não encerrei a partida, né, eu avisei que o jogo não estava encerrado, o torcida invadiu, pegou rede, que não, eu podia continuar o jogo sem rede, porque a regra diz que não precisa de rede. Eles pegaram os mastros de escanteio, eu falei, bota umas vassouras lá, falta 1 minuto e meio. Mas quando o comandante do policiamento falou no vestiário para mim, se o senhor voltar e o Caxias empatar esse jogo, eu não dou para o senhor segurança, acabou. Acabou. Não garante a segurança, acabou. E aí, o Armando Marques começou a ligar para dizer que a invasão de campo tinha sido feita depois do final do jogo. Porque pelo o antigo CBDF, hoje tem outro nome, né? Mas era CBDF, o time que ocasionar a invasão de campo perde os pontos. Então, sairia fora o Figueirense e entraria o Caxias. Aí o Armando me ligou em São Paulo e falou, já fez o relatório e tal? Eu falei, já fiz. Meu relatório tinha 3 páginas. Ele falou, não, anota o que você vai escrever aí. Peguei a caneta, pode falar. Ele falou assim, após o final do jogo houve invasão de campo. Eu falei, negativo. Negativo. Eu falei para os capitães, falei para a imprensa, eu não vou mudar isso. Aí ele falou assim, mas qual é o problema? Eu falei, o problema é que eu não vou poder apitar no Sul nunca mais na minha vida. Que palavra que eu tenho? Ele falou, você vai para o Nordeste. Aí que ele falou, olha, tá certo que você vai apitar a Copa do Mundo 2006. Se você não fizer isso, eu tiro você da Copa. Aliás, vou tirar você da FIFA. Aí eu procurei o Fará em São Paulo, contei tudo para ele, ele ligou para o Sveiter, que esse, para mim, é o maior responsável pelo final da minha carreira, que ele garantiu justiça. O Fará dava murro na mesa dele, que isso não podia ser assim. O Reinaldo estava junto, tá? O Reinaldo estava junto. E Aí o Sveiter falou assim, olha, pede pro Loeb ele mandar, na época era fax, hein? Mandar um fax para Armando Marques do jeito que ele quer, que o jogo tinha acabado já, e vem entregar aqui na minha mão a súmula verdadeira. E eu fiz isso. E o Fará, que Deus o tenha, falou assim para mim, você só vai entregar isso na mão do Sveiter, olhando para ele, se ele falar assim, você me garante justiça? Se ele falar que garante, você pega e entrega. Eu falei, tá bom, beleza. Fui para o Rio de Janeiro, entreguei na mão do Sveiter, pedi garantia de justiça, ele falou, garanto. Aí ele falou assim, só que vou te falar uma coisa, não conta para ninguém essa história, que vai começar o Campeonato Paulista e o Carioca naquele final de semana, eu vou comunicar a todo mundo só segunda-feira. Eu falei, tá bom, estava escalado mesmo. Peguei a ponte aérea, cheguei em São Paulo, tinham 450 mensagens no telefone, ele esperou sair, aproveitou quem estava lá, a imprensa, numa convocação do Filipão, e falou que eu fiz uma denúncia. A partir dali minha carreira foi para o espaço. Ele botou para cuidar da campanha, do processo, Dr. Marcos Basílio, que foi o promotor do Rio de Janeiro que botou na cadeia o Fernandinho Beiramar. Um cara muito sério, viu, Luciano e amigos? O cara, ele desde o começo foi muito reto comigo, não posso falar um A dele. E ele falou o seguinte, que ele recebeu mais de 50 telefonemas da CBF sobre esse caso e nenhum citava meu nome. Nenhum. Beleza. Aí nós fomos para o julgamento. Chegou no julgamento, e eu posso falar isso daí, porque tem as imagens de julgamento. O julgamento começou assim, normalmente quem vota primeiro é o relator, né? Seria o Marcos Basílio. Começaram outros caras votando assim, são 2 da manhã, eu estou aqui nesse julgamento por causa desse árbitro, então eu absolvo o Armando Marques e condeno o Loeb.
O outro falou assim, quem é o Alfredo Loebling? Armando Marques apitou não sei quantas Copas do Mundo. Então absolvo o Armando e condeno o Loebling. Aí quando o Marcos Basílio foi votar, já estava 7-0. Aí ele falou assim, tá bom, vocês vão condenar o árbitro? O que ele ganharia com isso? O que esse árbitro ganharia de inventar uma história dessa? Aí ele me absolveu e condenou o Armando. Aí eu peguei 6 meses de suspensão. Quando eu estava saindo do tribunal, o Israel Gimper, o falecido Israel Gimper, da Jovem Pan do Rio de Janeiro, ele me pegou pelo braço e falou assim, Loebling, primeiro, você não tinha que ter vindo. Segundo, os caras combinaram isso aqui à tarde. E terceiro, o que vai acontecer agora? Eu falei, peguei 6 meses de suspensão, depois eu volto. Ele falou, Loebling, eles acabaram com o árbitro, agora precisa acabar com o homem. E no dia seguinte, eu virei de sexta-feira, meu árbitro do Brasil, segundo o próprio Armando Marques, eu virei ladrão, estelionatário, falsificador. Foi um negócio de louco. Telefonei de ameaça de morte na minha casa, ameaça de matar minha esposa. Foi um negócio, você sabe disso, eu contei isso aí várias vezes, né, Luciano? O negócio foi feio. Eu fiquei muito chateado, realmente, foi uma fase muito difícil. Mas daí comecei. Por quê? Porque, na verdade, um time na primeira divisão, ele movimenta milhões de reais. E na época, Rio Grande do Sul já tinha Juventude e Grêmio Internacional. E Santa Catarina não tinha nenhum time. Então estava entrando o Figueirense. Essa foi a jogada. E aí começaram a acontecer algumas coisas. Por que o Fará não me segurou? Porque na semana seguinte que eu fui julgado, o Fará saiu naquela jogada que fez o Marco Paulo Del Nero, e o Marco Paulo Del Nero assumiu o poder. E me chamou na federação e falou, Loebling, você não vai apitar nunca mais. Eu falei, mas como não vou apitar nunca mais? O que eu fiz de errado? Ele falou assim, eu não vou arrumar uma briga com o Ricardo Teixeira. Foi uma paulada bem dada. Mas aí aconteceu uma coisa, uns anos depois, que foi muito legal, que foi um tapa na cara de todo mundo. Eu recebi um telefonema do Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas, falou assim, Loebling, eu posso indicar uma pessoa para a comissão da arbitragem. Estou te fazendo um convite. Eu falei, você está louco? Mas nunca eles vão deixar. Ele falou assim, olha, vão deixar. Eu falei, mas por que você quer fazer isso? Ele falou, porque eu liguei para o Fábio Costa, para o Ricardinho, para o Marcos e para o Rogério Ceni, que eram líderes na época. E eu perguntei, nós precisamos indicar alguém, assim, assim. Os 4 falaram, indica o Loebling. Então, para mim, foi uma virada, né? Porque eu voltei na federação, os caras ficaram muito bravos, Luciano, muito bravos. E eu voltei com um aval que não é brincadeira, né? Aliás, as pessoas falam tanto do Fábio Costa, né? O Fábio Costa, quando aconteceu tudo isso, ele conseguiu o meu telefone no sindicato, ligou para mim e falou assim, Loebling, você está precisando de dinheiro? Não é porque eu não estava mal, não. Falei, não. Aí ele falou assim, se precisar, vou fazer uma vaquinha para você. Eu falei, não faça isso que vai dar merda. Isso aí vai vazar, vai ficar ruim para você. E agora, há pouco tempo atrás, teve o lançamento do livro do Marcelo Teixeira, foi na faculdade Santa Cecília, né, do Marcelo Teixeira em Santos, que aliás ele foi muito gentil, mandou um carro me buscar e buscar o Leão aqui em São Paulo, e depois do lançamento do livro teve um coquetel na sala dele. E aí estava Fábio Costa, Robinho, Diego, André Luiz, só o pessoal legal. E estava o Fábio Costa com o filho dele, né? E eu contei pro filho dele. Falei, seu pai, assim, assim, assim. Aí o Fábio se emocionou bastante, mas eu tenho que ficar emocionado, porque foram anos difíceis, e às vezes a pessoa fala do cara, esse Fábio Costa, não é bem assim. Não, é um cara também, eu sempre me dei muito bem com ele também, enquanto jornalista, né? E aí, Loebling, aí você, depois dessa experiência, você nunca pensou em trabalhar, e como é que foi alguma experiência que você tenha tido dentro de clube de futebol, para passar esse seu conhecimento todo? Eu trabalhei na Ponte Preta, no Barueri e no Santos. Né? A ideia é como os clubes da Europa têm. É um ex-profissional de arbitragem que trabalha na base, formando atletas para evitar problemas. Eu fui chamado no Santos 2 vezes para conversar com o Robinho e com o Gabigol na base, que era expulso direto. Então, eu fui convidado para trabalhar lá, na época que o treinador era o Wagner Mancini. Tive no Barueri com o Roberto Cavallo e tive em Ponte Preta o treinador era o Benazzi. E a ideia de fazer um trabalho na base para ajudar a formação do atleta, valorizar o atleta,
E no profissional, a ideia é o quê? Você fazer um perfil do árbitro, ok? Antes do jogo, e no intervalo, você passar para a comissão técnica, ó, toma cuidado, ele vai expulsar o fulano, então manda jogar em cima do adversário número X, etc. e tal. O problema é que no Brasil, quando você vai trabalhar num clube, sempre tem algum idiotinha de diretor que acha que pelo fato de você trabalhar no clube e ser amigo do árbitro, que a arbitragem vai te favorecer. Aí o árbitro marca um pênalti contra, o cara vem te encher o saco. Ah, tá vendo? Seu amigo marcou um pênalti contra. Você quer que eu faça o quê? Vai lá e desmarca o pênalti? Não foi pênalti? Foi, mas então pronto. Então, assim, nós não estamos ainda prontos para isso, entendeu, Luciano? A nossa cultura é uma cultura muito pequena nesse sentido ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Loebring, você também tem uma participação muito grande na política, né? Como assessor parlamentar, você trabalhou ao lado do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante muito tempo, também esteve na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, e enfim, é uma pessoa muito antenada, né? A trabalhos sociais, a orientação, esse seu lado depois, né, de sociólogo que é também, de entender as demandas da sociedade, as necessidades da população. Queria que você falasse um pouco também sobre essa nova fase profissional. Foi engraçado que eu estava apitando um jogo do Palmeiras uma vez, no antigo Palestra, e aí o Serra, o ex-governador palmeirense fanático, estava vendo o jogo. E quando eu desci, ele falou assim para mim: aí, ladrão, quando eu olhei que eu ia xingar, eu vi que era governador. Aí ele fez um sinal, fui lá cumprimentar, evidente e tal. Ele falou assim: quando é que você vai entrar no PSDB? Eu falei assim: quando eu conheci o Fernando Henrique e a Dona Ruth. Porque a Dona Ruth, disparado, foi a mulher mais culta que eu conheci na minha vida. A Dona Ruth Cardoso, piada. Porque a mulher tem uma visão, nossa, enfim. E aí eu fui ao PSDB, acabei me afastando do Serra para o segundo Geraldo, tive o prazer de ser assessor dele 4 anos. É um cara que eu admiro muito, que tomou uma rasteira desse Dória aí, que não existe na face da terra isso. E aí, quando o secretário particular do Alckmin era o Ricardo Salles, hoje ministro do Meio Ambiente. O Ricardo foi convidado para ser secretário do Meio Ambiente pelo PP. Então eu saí do PSDB, fui ao PP, fui assessor dele na Secretaria do Meio Ambiente, passei para a Secretaria de Patrimônio da União, fui na assessoria de alguns deputados federais, e aí tive um convite, né? Eu realmente não me adaptei ao PP, ao progressista, o atual progressista, era PP na época, e agora, uns 3 meses atrás, tive um convite do deputado Campos Machado, que eu tinha tido alguns convites antes já, mas aí ele me convenceu a ser candidato a vereador nas próximas eleições. Então eu tive ONG no Paraisópolis, tenho uma visão de esporte em São Paulo muito grande, tem um projeto para São Paulo, que é um projeto revolucionário para criança de esporte em São Paulo, e vamos ver como é que vai ser essa empreitada. Não é fácil sem dinheiro, mas vamos em frente aí. A campanha em si, para uma pessoa, lógico que, enfim, tem suas dificuldades, investimentos, mas uma coisa que acho que também aponta, e eu vejo isso com um prisma muito positivo, é que a sociedade cada vez mais tem buscado o novo, né? E o novo passa muito por pessoas que não têm aquela essência, né? Porque, lógico que, às vezes, o novo e a política nova, ela não se condiz exatamente com pessoas. A gente está vendo, por exemplo, o caso do governador que veio com um discurso de política nova e está fazendo as políticas das mais maquiavélicas e mais antigas da história desse país, né? De trair algumas pessoas que o acompanharam, de repente está do lado e não está mais, enfim, isso condiz muito com a história do país, isso voltando lá, pelo menos década de 60, 70. Mas você tem uma visão muito inovadora. Você acha que isso é algo positivo para você nesse momento? Olha, eu sou um homem de direita, tá? O fato de eu ser um homem de direita não me exclui de ter uma visão de assistência. Tanto que eu tinha uma ONG dentro da favela do Paraisópolis. Eu fechei o Instituto Loebling porque mudou o traficante e eu não tenho mais saco para ter que falar com o traficante que toma o espaço do poder público, né? Então essa é a primeira questão. Eu acho que o grande problema hoje é você perguntar para as pessoas o que o seu vereador fez nesses 4 anos. Não tem um projeto. O projeto é dar nome de rua, é dar salva de prata, salva de sei que lá. Não tem. E aprovar as contas do prefeito, né?
Então, e ter uma prefeitura regional para poder comandar. Eu acho que o esporte da cidade, tudo começa pelo esporte, né? Precisamos ajudar a educação, ajudar a saúde, está através do esporte. Como a educação, em São Paulo, o vereador, a educação é até 9 anos, né? Depois disso passa para o Estado. As quadras esportivas de São Paulo estão largadas, sabe? Só tem traficante, usuário de droga. Tem que tomar de volta para a criança na porrada. O usuário de droga tem que ser internado, o traficante tem que ser preso. Não tem conversa. Agora, não é tomar as quadras e largar lá. Você precisa realmente que a GCM, que só serve para bater em camelô, tá certo? Fique nessas quadras e que as federações diversas abracem esse projeto. Eu, graças a Deus, estou muito feliz. Você tem 5 federações esportivas que gostaram muito do projeto. E quando ele puder vir, porque ainda sou pré-candidato, né? Ainda tem que aguardar a convenção de agosto. Mas quando esse projeto vier à tona, você vai ver que é um negócio para revolucionar São Paulo. E repito, tratar o traficante que está usando o espaço da criança na porrada. Coitado é o usuário. Traficante é bandido. Esse papinho de não pode isso, não pode aquilo, eu acho que a lei é muito branda, Luciano, com o traficante. Nós temos um problema na saúde, na educação, tudo porque o traficante está sediando criança cada vez mais jovem. Eu sou mais velho que você sabe disso. Na minha geração, o traficante ia para cima do moleque de 15 anos, 14. Hoje, moleque de 7, 8 anos de idade está sendo assediado pelo tráfico. Então isso aí é muito grave. Isso vai afetar a educação, segurança pública e a família. Porque é claro que um moleque desse daí vai crescer como? Então, alguma coisa tem que ser feita com urgência. E eu não aceito do jeito que está hoje em dia. É uma conivência muito grande, né? A gente volta no ano de 2006, onde houve aquele toque de recolher, e aí houve uma série de ações, mas eu acho que precisa haver um confronto. Se não houver o confronto, vai sempre a sociedade e a gestão pública ficar refém desse tipo de pessoa, não, Leme? Eu acho que a gente não tem. Existe uma diferença entre você assistir e ser assistencialista. Quem precisa de ajuda tem que ter essa ajuda. Eu não sei como é que as pessoas estão vivendo em quarentena. Imagina aquele pessoal que trabalha com salário mínimo por mês, está embutido na sua casa, não pode sair para buscar o seu pão. É diferente você ajudar essa pessoa do que ter uma visão assistencialista. O cara recebe uma casa do governo do estado, do governo municipal, ou seja, a CDHU, ou seja, a Coab, e o cara não paga. E aí ninguém tira. Então eu não sou obrigado, na minha ótica, a sustentar esse tipo de gente. Eu sei que tem gente que precisa e quer pagar. 74% de quem pegou apartamento lá atrás, na época do Maluf, de Singapura, esse pessoal não paga R$ 74 por mês. Aí você vai no prédio, tem antena parabólica, tá? Que ele quer a sua net. Tem carro na garagem. É o fim do mundo. Então eu sou contra isso. Nós temos que fazer de um jeito que ajudar a pessoa que precisa e que a pessoa faça parte dela. Tem que exigir o princípio da paternidade responsável. Quantas crianças em São Paulo até 9 anos não tem pai no seu registro? E aí a mãe tem que falar que nem que ela fale assim, eu tive caso com 10 homens, ela tem que chamar os 10 homens para fazer um DNA. Não dá mais, Luciano. Isso aí esbarra na sociedade. Sabe? Ficar cuidando no assistencialismo é enxugar gelo. Eu acho muito legal o projeto social, sou muito amigo do reverendo Aldo Quintão. Ele tem a maior creche de São Paulo, no Paraisópolis, atende 1.000 crianças, 1.000, não são 100, hein? 1.000 crianças. Fez um convênio agora com a cultura inglesa, até inglês as crianças vão aprender, que é ótimo para se aproximarem dos outros. Agora, amigo, se você não tiver paternidade responsável e planejamento familiar, daqui 2 anos, você tem mais 1.000. Não adianta. Nós precisamos parar de ser hipócrita, sabe? Começar a lidar sério com alguns assuntos que está estourando na sociedade. Acho que é verdade. Até porque até você disse no começo da sua explanação, né? Que você hoje se considera de direita, mas que tem a parte social como uma meta. Mas é importante que você fale isso, mas é importante também que a gente desmistifique essa mentira que às vezes é imposta à sociedade, que a esquerda ela é ligada à parte social.
é uma grande mentira nisso. Na verdade, o que há, às vezes, e a gente tem exemplos aí muito claros, inclusive do próprio Bolsa Família, que o que boa parte desse setor da sociedade quer é cultivar a pobreza. Entendeu? Eu acho que o que falta não é você ajudar. Ajudar eu vejo, pô, eu tô no meu prédio onde as pessoas colocaram lá uma caixa lá embaixo que você tem que, quem puder, deixar um saco de arroz e tal, que vai ser enviado para uma casa de assistência. Isso é uma coisa. Agora, cultivar a pobreza, cultivar a ignorância, é você sempre ter... E aí quando eles comentam assim, o gado, na verdade o gado vem muito nesse sentido, de você cultivar. Porque é aquela famosa coisa que o pessoal comenta, né? Você não tem que dar o pão, você dá a farinha, né? Não dá a comida, dá o espaço para a pessoa plantar, enfim, aquela coisa de você incentivar o empreendedorismo, incentivar, e eu vejo muito isso, tenho visto algumas declarações de pessoas que falando assim, eu não quero R$600 do governo, eu quero trabalhar, entendeu? Eu não quero viver dos R$600. Então, eu acho que às vezes é muito disso, né? E eu vejo o povo também um pouco diferente em relação a isso, viu, Loebling? O povo, mesmo as pessoas mais pobres não estão mais tão entregues e acostumadas a esse assistencialismo por si só. Eu vejo assim, concordo com você 1000%. Eu vejo o seguinte, né? O Bolsa Família, que é um projeto bom que começou com o Fernando Henrique, mudou de nome e agregaram o Vale Gás, aquela coisa toda, ele tem um sério defeito, ele não pode ser ad eterno. Então você tem alguns países que têm projetos semelhantes, mas enquanto o cara recebe o Bolsa Família, é obrigatório. O homem ou a mulher, ou ambos que sustentam a família, eles têm que fazer cursos profissionalizantes. Então, o cara está no Bolsa Família, está desempregado. Por quê? Porque ele não tem uma qualificação. Então ele pode fazer um curso de mecânico, de pedreiro, tem um monte de coisa. Ele tem um monte de curso. A mulher também, ela não tem que ser destinada a ser empregada doméstica. Por quê? Tem uma série de cursos que ela pode fazer. Agora, não pode continuar. O filho vai até os 18 anos, quando ele sai dos 18 anos do Bolsa Família, a mulher teve mais 4, 5. Né? Tem mulher, por causa do Bolsa Família, tendo um filho com 50 anos. E aí você gera um prejuízo para o SUS, porque vira um parto de alto risco. Então, o problema é muito mais embaixo, e aí é a minha crítica à esquerda, né? Você tem razão. Eles criam uma máquina de fazer filhos para poder sustentar esses projetos sociais da esquerda. E o que é pior, com o apoio das igrejas. Né? Tem uns caras aí vendendo vassoura ungida, tijolo contra o vírus, outro pega o pano que está benzido, passa na cara que o vírus não entra. Na minha ótica de vida, esses caras têm que ser presos. Não é que tem que fechar a igreja do cara, tem que prender o cara. Então, esse tipo de coisa da esquerda que eu não aceito. Agora, o que também não pode, Luciano, é quando você fala que é de direita, todo mundo já... Nazista, fascista. Tudo bem, amigão. Quer falar, fala, mas tem gente que fala e não sabe nem o que é isso. Eu acho que esses estereótipos que são criados, né, de todos os lados, assim, são lamentáveis, né? Da mesma maneira que, quem é de direita não é nazista, não é fascista, e pessoas que são de esquerda, lógico, não são todos que são ladrões, não são todos que são vagabundos, todos são usuários de droga. Eu acho que existem as exceções e as regras em todos os lados. Infelizmente, o estereótipo de cada lado tem se tornado, e essa polarização também, que é uma coisa assim, Loebling, a gente conhece há muito tempo, né? E a gente sempre brincava o seguinte: pô, o pessoal pega no pé, você no seu caso, né? Árbitro de futebol, pega no pé do árbitro, pega no pé do técnico do time, quer derrubar o técnico da seleção, quer derrubar o presidente do clube. E o brasileiro não gostava muito de política. Aí desde 2013, né? Eu tenho aquele marco histórico, a passeata dos 20 centavos em São Paulo, que foi um marco que de repente o povo foi pra rua e viu que pode ser ouvido. Lógico que muitos foram manipulados, muitos foram utilizados, aliás, até hoje alguns são, que é a história da mortadela, enfim. Mas o que é importante dizer é o seguinte: o povo descobriu que ele pode participar um pouco mais.
Lógico que brasileiro, como sempre, quando quer fazer demais, acaba abusando e há excessos. Mas eu vejo hoje as pessoas com um pouco mais de conceito. Só que isso também levou a uma polarização que não tem um mínimo de fundamento. Como é que você tem visto essas últimas ações? Por exemplo, rede social a gente utiliza, por exemplo, agora para bater um papo e para poder trazer informação para as pessoas. Mas tem muita gente que utiliza das maneiras mais absurdas, não? Olha, aí eu vou falar como sociólogo, né? A rede social, ela pode ser, está sendo usada por muita gente de uma maneira maligna, não só com fake news, mas eu gosto que as pessoas tenham posição, viu, Luciano? Né? Aquele pessoal, eu não sou a favor nem contra, muito pelo contrário, é um pessoal que a opinião fica vazia. É igual o cara falou assim, olha, eu anulo o voto, ou eu voto em branco, porque nenhum político presta, desculpe. Nós tivemos aqui em São Paulo 1.700 candidatos a deputado federal. Você viu 1.700 projetos? Não. Então, como é que você está falando que nenhum presta? Então, esse tipo de coisa eu não aceito. O problema das redes sociais é que ela traz uma valentia tremenda, seja de esquerda ou de direita, todo mundo fica, os caras ficam valentes. Ah, porque eu dou porrada, porque você fica lá, blá, blá, blá. E ela mostra um outro lado, né, que é o lado do ser humano, ganhar um espaço que muita gente não tinha no seu dia a dia. Então o cara, na vida dele é um Zé Mané, mas ele acha que na página dele ele é Jesus Cristo, ele é Deus, ele faz, entendeu? Eu acho assim, você tem que ter posições. Eu tenho posições muito firmes na minha página, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, e no meu canal YouTube, no Loeblin Comenta. Tenho opiniões firmes. Agora, eu sou totalmente a favor de quem dá opinião firme, seja esquerda ou direita, desde que seja embasado. Ah, eu sou contra. Por quê? Porque eu sou contra. Quer dizer, não dá, não tem sentido. Hoje um cara falou um negócio aí pra mim, fez um comentário, né? O Corinthians divulgou aí 650 milhões de dívida, né? De déficit. Aí eu falei, né? Do projeto do Flamengo, o Flamengo devia quase 1 bi. E hoje o Flamengo é o clube mais rico do país, é mais que o Palmeiras. O Palmeiras perdeu a posição. E aí o cara fez o seguinte comentário: o Flamengo é ajudado, tá certo? Pela Globo, o Flamengo é ajudado pela CBF, o Flamengo manipula os tribunais. Aí eu falei pro cara assim, amigo, baseado em quê? Não, porque eu ouvi dizer. Então a rede social, Luciano, o perigo da rede social, ou das redes sociais, é um famoso ouvir dizer. E aí ouvir dizer vira verdade, cara. E aí é muito perigoso, porque uma mentira contada várias vezes, eu acho que ela nunca vai ser uma verdade. Mas para muita gente, depende de quem está falando, vira. O cara, olha, fulano de tal, o que fizeram com o Caio Ribeiro essa semana no Bem Amigos, se eu fosse o Caio Ribeiro, e o Caio é um cara que eu gosto muito dele, gosto do Casagrande, sempre me tratou bem, a gente conversa bem, mas o Caio deu uma opinião, e quase bateram no cara, não sei se você viu, quase bateram no cara porque a opinião é contrária. Aí nas redes sociais virou uma guerra, daqueles de esquerda defendendo o Raí, que pra mim falou merda pra cacete, daqueles de direita defendendo o Caio Ribeiro. Então, o problema da rede social é essa. Quando alguém um pouco mais famoso, um pouco mais conhecido dá uma opinião, os caras acham que vira verdade absoluta. Esse é um problema muito sério, essa polarização irracional e as redes sociais numa grande selva. Agora já há regras, né? Mas mesmo assim as regras ainda são muito brandas, assim como a justiça tem sido muito branda em uma série de coisas. Aliás, coisas até muito mais importantes, imagine comentários em redes sociais. Mas o objetivo é que a lei funcionasse para todos, né? Até o pessoal diz o seguinte: porque precisam mudar as leis. Não, eu acho que não precisam mudar as leis. Eu acho que as leis precisam ser cumpridas. Porque lei a gente já tem bastante. Lei, o que tem de lei no Brasil é absurdo. O problema é que não se cumpre, né? Por exemplo, como é que você tem uma lei que fala que menor de idade não pode andar depois das 10 horas da noite na rua e é permitido que um menor de idade estude numa escola que termina às 10h30, entendeu? Então assim, não tem fundamento uma coisa dessa. Agora, Loeblin, como é que tá... Pode falar. Fala, desculpa. Não, pedir para a polícia militar prender quem está sem máscara na rua. Quer dizer, cidadão não tem segurança para ir fazer até a esquina fazer sua compra.
Ele vai ser preso se não tiver de máscara, não. Eu acho que tem que usar máscara. A discussão não é usar ou não usar máscara. A discussão é usar PM, que não... E olha que tem polícia na rua pra caramba, hein, cara? Tem polícia de monte. Mas aí você vai usar PM pra prender o cara que tá sem máscara? É piada pronta. Eu recebi um vídeo esses dias no WhatsApp. Lógico que muita coisa que a gente recebe também não é verdade, né? Mas era um absurdo. De uma pessoa no Rio de Janeiro foi entrar dentro de um mercado e ela não tinha máscara. E só podia entrar no mercado com a máscara. E aí a cidadã me tira a sua saia, a sua calcinha por baixo da saia e põe no rosto. E põe no rosto. Não. Aí o segurança do mercado fala assim, não, tudo bem, então agora pode entrar, assim, é surreal isso. Não, e na Caixa Econômica que não pode entrar para receber o abono sem máscara, o sujeito entra, tira e empresta pro cara que não tem. Cara, o Brasil, velho, é um negócio que eu vou te contar. O brasileiro é uma coisa fantástica de criatividade, mas nem sempre uma criatividade que é positiva. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Loebre, e você, como é que você tem sido sua rotina em meio a essa quarentena interminável, né? Esse fenômeno que a gente tem vivido aí tão ruim? Eu acho que nós sofremos uma canalice muito grande, tá? Em primeiro lugar, porque lá em março, tanto o governador quanto o Davi Wip falou que nós teríamos 200 mil mortos. Falou, pode procurar aí, tá na internet. Aí, o argumento agora é que nós teríamos 200 mil mortos se não tivéssemos a quarentena. Assim é subjetivo. É como falar assim, eu não tive esse ano aqui nenhum acidente aéreo, mas nenhum avião voou. Ué, assim é fácil. Então o que eu vejo? Erraram no momento da quarentena, porque o inverno vem aí. Então aquele japonês que foi tão ironizado quando falou vai ter que fazer a quarentena em junho, ele estava certo. O bicho vai pegar agora. O que não pode fazer, e o governador do estado está fazendo isso, e o seu office boy, o prefeito de São Paulo também, é criar a teoria do caos. E por isso que eu sugiro a quem está assistindo a nossa live aí, Luciano, acesse diariamente o site, é fantástico, Good News Covid. Vocês vão ver lá muito mais gente curada do que contaminada. Aqui no Brasil, 87% dos casos são casos leves. Então, assim, eu procuro me informar, tá certo? Vocês acham mesmo que o presidente da República ia falar o que fala